Criação e queda. No início de tudo, antes mesmo de o tempo ser concebido, Deus já existia como o único ser desde a eternidade. Em um ato majestoso, ele decidiu criar os céus, a terra, dando origem a toda a existência. Esta obra magnífica refletiu sua soberania e criatividade incomparável. O ponto culminante da criação foi a formação do homem, moldado à sua imagem e semelhança. Esta criatura única recebeu o sopro de vida diretamente de Deus, tornando-se assim um ser vivo consciente e dotado de liberdade. Árbitro. Nos primeiros dias a harmonia reinou e o homem desfrutou da proximidade divina no jardim do Éden. Porém, mesmo neste paraíso, a humanidade enfrentou seu maior teste. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, sucumbiram à tentação. A sutileza da serpente, o fruto proibido, oferecido com promessas enganosas, tornou-se o catalisador para a queda. Sua desobediência introduziu o pecado no mundo, alterando irreversivelmente o relacionamento entre Deus e seus filhos. Ao comer o fruto de Adão e Eva, descobriram a dura realidade da separação de Deus. A sua ação trouxe não só a sua própria queda espiritual, mas também a herança do pecado para toda a humanidade. A pureza inicial foi substituída pela consciência do bem e do mal, e o Éden foi abandonado, guardado por querubins. Este episódio fundamental, narrado em as páginas da Bíblia, ilustram a fragilidade humana da criação e a razão da queda através das Escrituras, mostrando a necessidade da redenção e apontando para a promessa de um Salvador que restauraria a comunhão perdida entre Deus e humanidade. O reantediluviano, após a queda de Adão e Eva, a trajetória da humanidade revela a complexidade da natureza humana e da busca incessante de Deus pela restauração. O mundo antigo estava cheio de intrigas e desafios, com a sociedade se formando e se estabelecendo de diferentes maneiras. Mas os corações dos homens se afastaram da moralidade e da integridade para as tentações e se desviaram do caminho da justiça. O livro de Gênesis nos transporta para este período de declínio moral. As relações entre as pessoas eram marcadas pela traição, ganância e uma busca temerosa pelo poder. Em Gênesis 6:1-3 lemos o seguinte: quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram lindas e tomaram por esposa aquela que escolheram dentre todos. Então o Senhor diz que meu espírito não permanecerá no homem para sempre, pois o homem é apenas querido e seus dias serão 120 anos. Existem diferentes interpretações desta passagem. Alguns sugerem que os filhos de Deus estão se referindo a anjos que, desobedecendo à ordem natural das coisas, desceram à terra e se uniram às mulheres, gerando uma raça híbrida de gigantes chamada Nefilim. Esta teria sido a gota d'água que empurrou Deus a enviar o dilúvio. Porém, outra interpretação sugere que o capítulo 6 de Gênesis deve ser entendido em conexão com os capítulos 4 e 5, onde o capítulo 4 apresenta a descida de Caim, enquanto o capítulo 5 apresenta a de Sete, o filho trisí de Adão. Se o termo filha dos homens parecesse se referir às mulheres da linhagem ímpia daquele, enquanto os descendentes dos Sete, chamados filho de Deus, representariam a linhagem que permaneceu fiel à decadência do Criador e ao chamado de Noé. Neste contexto surge turbulento. A figura de Noé é apresentada na Bíblia como um homem de justiça e retidão, se destacando em meio à corrupção que permeava sua sociedade. Noé era filho de Lameque e neto de Matusalém. Além de sua esposa, teve 3 filhos, Sem, Chã e Jafete. O livro de Gênesis descreve Noé como sendo justo entre seus contemporâneos. Integra entre as pessoas de seu tempo um louvor divino por sua integridade, enquanto a sociedade ao seu redor se entregava a práticas corruptas e se distanciava do vozes de Deus. Noé permaneceu firme em sua devoção e sua conduta irrepreensível diante da crescente corrupção e maldade da sociedade antediluviana. Deus, em sua soberania e justiça, decidiu purificar a terra pelo dilúvio. O relato bíblico encontrado no livro do Gênesis revela a decisão divina de intervir diante da degeneração moral que havia atingido um ponto crítico. Deus olhou para Noé e encontrou ali um vislumbre de justiça e retidão. O chamado divino para Noé foi um ato de graça, e Deus decidiu não apenas punir a criação, mas também fornecer uma oportunidade de preservação e renovação através da Arca de Noé. Noé recebeu instruções detalhadas sobre a construção da arca e a complexidade do projeto refletia a gravidade do desenho divino. A arca, de acordo com a história bíblica, em Gênesis 6 media 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura. Uma antiga unidade de medida de côvado corresponde a aproximadamente 45 centímetros, o que significa que as dimensões da arca eram de aproximadamente 137 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura.
Esses números dão uma ideia da magnitude do projeto que Noé aceitou com fé e obediência. A Bíblia descreve a arca como uma estrutura de 3 andares com abertura para iluminação e compartimentos específicos para animais de todas as espécies. Deus, em sua onisciência, revelou a Noé as especificações exatas para a construção da arca. Cada detalhe foi comunicado de maneira clara, refletindo a vontade de Deus. Disposição perfeita. O uso da madeira tão próximo e do betume fazia parte do plano de Deus para garantir a durabilidade e conservação da arca. Noé, com sua família, dedicou-se incansavelmente à construção sem se deixar desanimar a descrença das pessoas ao seu redor. Algumas histórias apócrifas, como o livro de Jaquer capítulo 5, afirma que Noé levou 5 anos para completar a construção da arca. Este atraso parece razoável considerando a necessidade de organizar provisões para sua família e para todos os animais que permaneceriam na arca durante 1 ano. Um milagre adicional ocorre quando a paz coexiste entre animais de diferentes espécies. O relato bíblico enfatiza não apenas a obediência dos animais às instruções divinas, mas também a paz e a harmonia que reinou dentro do barco, destacando a providência de Deus. O início do dilúvio. O dilúvio é descrito de forma dramática nas Escrituras. Todas as fontes do grande abismo jorraram e as comportas do céu se abriram. Gênesis 711. Chuvas torrenciais caíram implacavelmente rapidamente, transformando a paisagem familiar em uma cena irreconhecível. A EOS avançou com força implacável, cobrindo planícies, montanhas e tudo em seu caminho. A Bíblia especifica que todas as montanhas mais altas sob todo o céu foram submersas em água. Gênesis 719. Por 40 dias e 40 noites a terra ficou submersa e a arca flutuou nas águas tumultuadas. Este barco construído por Noé não era apenas um abrigo físico, mas também um símbolo de proteção divina em meio ao tumulto. A providência de Deus guiou a arca nas águas, protegendo Noé, sua família e os animais. A pomba e a restauração. Após este período de chuva, Noé, na sua paciência e na sua fé, decidiu enviar uma pomba para examinar o estado da terra. A primeira vez que a pomba foi enviada, ela voltou sem ter encontrado um lugar para pousar, indicando que a água ainda cobria a terra. Porém, durante o segundo envio, a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que o EOS havia se retirado e que a vida renascia. Este momento foi percebido por Noé como uma confirmação da renovação da terra. Apesar disso, Noé esperou mais 7 dias antes de abrir a janela da arca novamente, demonstrando sua cautela e desejo de garantir que o solo estivesse seguro antes de firmar a aliança de Deus com Noé após o dilúvio. A Bíblia fala da saída de Noé e sua família da arca para uma terra transformada. Em sinal de reconhecimento, Noé ofereceu sacrifícios ao Senhor, reconhecendo assim a proteção e misericórdia de Deus durante o dilúvio. Em resposta, Deus estabeleceu uma aliança com Noé e toda a criação, prometendo nunca mais destruir a terra por um dilúvio. O arco-íris foi dado como um símbolo visível desta aliança, um lembrete constante da promessa divina de que nunca mais haverá um dilúvio para exterminar toda a carne, nem para destruir a terra. Gênesis 91. Após o dilúvio, os Emirados Árabes Unidos recuaram, revelando uma paisagem transformada. Novas montanhas e vales surgiram, sugerindo uma reconfiguração geológica causada pelas forças do dilúvio. A humanidade, agora reduzida, a família de Noé tornou-se o ponto de partida para o repovoamento da terra. As genealogias que se desenvolveram após o dilúvio traçam a linhagem das futuras nações e povos, demarcando a diversidade que emergiu da família de Noé. Sem Cã e Jafete, os 3 filhos de Noé, recebeu bênçãos e responsabilidades para e povoar diferentes regiões. Sem estava associado ao Oriente Médio e aos povos semitas, incluindo os hebreus e árabes. Jafete e a missão de repovoar a Europa e partes da Ásia, conforme mencionado em Gênesis 927, que Deus estende as posses de Jafete, que ele mora nas tendas de Sem e que Canaã é seu escravo. Cã, por sua vez, estava ligado à região que mais tarde seria associado à África. A sua descendência está ligada aos povos africanos. O episódio de Cão e a maldição. O episódio de Cão e a maldição que se seguiu é um dos eventos mais intrigantes e debatidos na história bíblica. Após o dilúvio, após o grande dilúvio, Noé, um dos sobreviventes do cataclismo que destruiu a humanidade antiga, plantou uma videira. Este gesto representou não apenas a retomada da vida na terra, mas também o desenvolvimento da civilização. Porém, em um momento de fraqueza e vulnerabilidade, Noé embriagou-se com o vinho produzido e encontrou-se nu em sua tenda. A Bíblia nos conta que durante este episódio, Cão, o mais novo dos filhos de Noé, viu a nudez de seu pai e, em vez de agir com cautela e respeito, Cão fez algo errado inesperadamente. Para informar seus irmãos Sem e Jafé sobre a condição em que havia encontrado Noé,
Este ato de Chan, embora aparentemente inócuo, revelou falta de respeito e honra. Ele não apenas expôs a fragilidade de seu pai, mas também agiu de forma imprudente ao falar sobre isso com seus irmãos. Na cultura da época, a exposição da nudez, principalmente a de um pai, foi percebida como uma grande vergonha e humilhação sem e fez com que eles adotassem uma atitude completamente diferente ao ouvirem a história de Han. Eles tomaram um manto, caminhou de costas em direção à tenda e cobriu a nudez de Noé sem sequer olhar para ele. Esse ato foi uma clara demonstração de respeito à honra e decência em agir desta forma. Sem e Jafé não apenas protegeu a dignidade de seu pai, mas também expressou um profundo respeito pela autoridade e pelos laços familiares. Quando Noé acordou de seu estado de embriaguez e soube do que havia acontecido, ele reagiu de maneira severa e profética e pronunciou uma maldição sobre Canaã, filho de Cão, dizendo: amaldiçoado seja Canaã, que ele é o escravo dos escravos de seus irmãos. Gênesis 925. Esta maldição não caiu diretamente sobre Cão, mas sobre seus descendentes e mais precisamente sobre Canaã, pois para os irmãos de Cão, Sem e Jafete, eles receberam bênçãos. Noé disse: abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu servo, que Deus faça Jafete habitar nas tendas de Es, e que Canaã seja seu servo. Gênesis 9, 26-27. Esta bênção e esta maldição tiveram profundas repercussões no resto da história bíblica. A linha de Sem é destacada como a linha ancestral dos patriarcas, incluindo Abraão, Isaque e Jacó, figura central na história de Israel. Jafete, por sua vez, é visto como ancestral de muitos povos do norte e do oeste, simbolizando a expansão das nações. A linhagem de Cão, particularmente através de Canaã, foi associada às pessoas que mais tarde habitariam a terra de Canaã, muitos dos quais se tornariam adversários dos israelitas. O episódio de Cã vai, portanto, além da simples história de um momento de fraqueza de Noé. Revela lições importantes sobre o respeito, a honra e as consequências de nossas ações. A falta de descrição de Cã e o respeito demonstrado por Sem e Jafete refletem dois caminhos distintos, um levando à maldição, o outro à bênção. Este evento também introduz uma linha de separação entre os descendentes de Noé, uma divisão que moldaria a história das nações, particularmente a trajetória dos israelitas em suas relações com os povos vizinhos. A Torre de Babel. A história da Torre de Babel, contada em Gênesis 11, 1-9, narra um evento que ocorreu após o dilúvio, quando toda a humanidade falava a mesma língua. Os habitantes da terra decidiram construir uma torre que alcançaria o céu, símbolo de sua ambição e desejo de poder. No entanto, esse ato também demonstrou sua falta de fé em Deus, especialmente depois que ele lhes prometeu que nunca mais destruiria a terra por um ataque dilúvio. Como punição por seu orgulho e incredulidade, Deus confundiu sua língua e espalhou a humanidade por todo o mundo. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Gênesis 911. Outra teoria sugere que a Torre de Babel poderia ter sido construída como uma estrutura militar defensiva na antiga Mesopotâmia. Cidades-estados frequentemente enfrentavam ameaças de invasão por povos vizinhos ou tribos pagãs. A construção de uma torre alta poderia ter servido como posto ou observação estratégica para detectar inimigos que se aproximam, bem como uma fortaleza para se proteger em caso de ataque. Desta forma, a torre teria uma função prática e simbólica, representando a defesa da cidade contra ameaças externas. Porém, os construtores da Torre de Babel acreditavam que eles poderiam alcançar os céus por suas próprias habilidades e esforços, desafiando assim a autoridade e a vontade de Deus. Isso simbolizava a rebelião humana contra o Criador. Vale lembrar que em Gênesis Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes que fossem frutíferos, multiplicar e encher a terra. Gênesis 91. Deus ordenou que a humanidade se espalhasse pela terra após o dilúvio, mas os construtores da torre desobedeceram a esta ordem. Preferindo seguir seu próprio caminho em vez de diretrizes divinas, os construtores foram liderados por Nimrod, um descendente de Noé mencionado em a Bíblia como um rei poderoso e influente. De acordo com algumas interpretações judaicas, disse que Nimrod está por trás da primeira ordem de construção da Torre de Babel, conhecido como um líder tirânico que ele procurou afastar as pessoas da adoração a Deus, e neste contexto surgiu a ideia de construir a torre na tentativa de desafiar a intervenção divina e a dispersão do Criador. Babel, a capital da poderosa Babilônia, era conhecida por sua construção monumental, incluindo a pirâmide em forma templos, uma prática comum entre os babilônios, sumérios e assírios. Porém, Deus observou o que estava acontecendo e decidiu intervir. Ele não permitiria que a humanidade seguisse um caminho de desobediência e rebelião. Em um ato divino, Deus confundiu línguas dos construtores da torre. De repente, cada construtor
começou a falar e entender uma língua diferente, impossibilitando qualquer comunicação entre eles. Esta confusão causou um enorme caos e o projeto da torre foi abandonado. A cidade de Babel afundou na desorganização porque a coabitação tornou-se insustentável devido à impossibilidade de comunicar. O nome Babel deriva da palavra hebraica Balal, que significa confusão, referindo-se diretamente à confusão de línguas que ocorreu. Esta dispersão da população por diferentes regiões cumpriram a vontade original de Deus, segundo a qual a humanidade deveria se espalhar pela terra após o dilúvio para povoá-la completamente. Cada grupo linguístico deu origem à sua própria cultura, nação e identidade, formando assim a diversidade humana que conhecemos hoje. A saga do Patriarcas. Após o episódio da Torre de Babel, a Bíblia continua com a história dos patriarcas, que desempenham um papel fundamental na história bíblica e moldam a trajetória do povo de Deus. Abraão, chamado em sua origem Abraão, é o patriarca central das tradições judeu-cristão e islâmico. Ele é reverenciado como uma figura-chave na relação entre Deus e a humanidade. A história de Ismael e Isaque começa com a complexa relação entre Abraão, Sara e Agar. Abraão e Sara enfrentaram a esterilidade de Sara e mesmo após a promessa divina de numerosos descendentes, ele ainda não tinha filhos. No momento de desespero, Sara sugeriu que Abraão fosse filho de sua empregada egípcia Agar. Abraão aceitou e Agar concebeu Ismael, porém esta concepção causou conflitos. A Bíblia relata tensões entre Sara e Agar que levaram Sara a tratar Agar duramente, forçando-a a fugir para o deserto, onde um anjo do Senhor encontrou Agar e profetizou sobre o nascimento de Ismael e sobre seus descendentes. Encorajou pelas palavras do anjo, Agar retornou a Abraão o nascimento de Isaque. Após o nascimento de Ismael, Deus apareceu novamente a Abraão e renovou suas promessas, mencionando especificamente que Sara, apesar de sua idade avançada, daria à luz um filho. Ao ouvir isso, Sara a princípio riu incrédula, mas Deus reafirmou que nada é impossível para ele. O nascimento de Isaque representou o cumprimento da promessa divina de numerosos descendentes. O nome Isaque, que significa riso em hebraico, reflete a reação de Sara ao ouvir a promessa de Deus. Com o nascimento de Isaque, a dinâmica familiar tornou-se mais complexa. As tensões entre Sara e Agar cresceu, levando à eventual expulsão de Agar e Ismael como filho rejeitado. Ismael enfrentou questões de identidade e lugar no deserto. Agar e Ismael experimentaram solidão e incerteza, e a Bíblia destaca a angústia de Agar ver seu filho sofrer. Agar e Ismael no deserto. Em determinado momento, a situação de Agar e Ismael no deserto ficou desesperadora. A água acabou e ambos se viram diante da perspectiva de morrer de sede. No auge da angústia, Agar colocou Ismael sob uma das árvores e foi embora, incapaz de suportar a visão de seu filho morrendo. Neste momento crítico, Deus interveio. Um anjo do Senhor chamado Ar de Céu e perguntou-lhe o que estava acontecendo, encorajando-o a não temer, porque Deus tinha ouvido os gritos de Ismael. O anjo então prometeu que Deus faria de Ismael uma grande nação. Então Deus abriu seus olhos de Agar e ela viu um poço de água próximo. Agar foi até o poço, encheu o odre com água e deu de beber a Ismael, salvando assim suas vidas. Após esta intervenção divina, Agar e Ismael continuaram a viver no deserto de Parã, onde Ismael cresceu para se tornar um caçador habilidoso e mestre em tiro com arco. Sua mãe encontrou para ele uma esposa do Egito. A Bíblia menciona esse período da vida de Ismael. Gênesis 21, 20 ao 21. Deus estava com a criança e ele cresceu. Ele morou no deserto e se tornou arqueiro. Ele morou no deserto de Parã e sua mãe lhe levou uma esposa da terra do Egito. As promessas a Isaque, enquanto Ismael e seus descendentes formaram várias tribos árabes. As promessas feitas aos descendentes de Isaque também foram de grande importância. Deus prometeu que os descendentes de Isaque se tornariam uma grande nação e herdaria a terra prometida, uma promessa central nas tradições judaico-cristãs e islâmicas associadas à formação do povo de Israel e à revelação divina em todo o Antigo Testamento. Aos 40 anos de idade, Isaque, filho de Abraão, uniu-se a Rebeca, filha de Betuel. Em uma união guiada por desígnios divinos, porém, o casal enfrentou o desafio da esterilidade, mergulhando Rebeca em profunda angústia. Isaque, em um momento profundo, dirigiu suas orações ao Senhor em favor de sua esposa, confiando que a providência divina superaria esse obstáculo. As respostas de Deus não demoraram muito e Rebeca engravidou. Durante a gravidez, os filhos lutaram de maneira preocupante, levando Rebeca a perguntar ao Senhor por que isso está acontecendo comigo. Gênesis 25, 22. Deus respondeu rapidamente, revelando que duas nações estavam em seu seio e que o mais velho serviria ao mais novo.
Invertendo assim a ordem tradicional de primogenitura com esta revelação, o desígnio divino para Esa e Jacó começou a desenrolar enquanto eles ainda estavam no ventre de Rebeca. O nascimento de Esaú e Jacó. Quando chegou a hora do parto, Esaú nasceu primeiro com uma aparência particular. Ele era ruivo e coberto de cabelos logo após Jacó. Naqui segurando o calcanhar de seu irmão, um gesto que simboliza seu futuro. Lutam pela preeminência. À medida que cresciam, os meninos desenvolveram personalidades distintas. Esaú tornou-se um caçador habilidoso, sendo o favorito de Isaque, enquanto Jacó preferia ficar perto das tendas e mantinha um relacionamento mais próximo com Rebeca, sentindo que seu fim estava próximo. Isaque queria abençoar seu filho mais velho antes de morrer, porém Rebeca, conhecendo as revelações divinas, sabia que a bênção deveria ir para Jacó, o filho mais novo. Confiando na promessa de Deus, Rebeca desenvolveu um plano para garantir o destino de Jacó, o engano de Jacó e a bênção de Isaque. Quando Esaú saiu para caçar para preparar um prato para seu pai, Rebeca pediu a Jacó que pegasse 2 cabras do rebanho. Com habilidade, ela preparou o prato preferido de Isaque e vestiu Jacó com os potes dos bodes para imitar a pilosidade de Esaú. Embora relutante no início, Jacó seguiu o plano de sua mãe e, disfarçado de Esaú, se apresentou a Isaque. O pai, já cego pela idade, foi enganado e deu a bênção do pai a Jacó, uma bênção que incluía promessas de prosperidade e domínio sobre seus irmãos. Quando Esaú voltou e descobriu o engano, ele foi tomado de raiva e ameaçou a vida de Jacó, temendo pela segurança de seu filho. Rebeca aconselhou Jacó a fugir para Labão, seu tio, até que a raiva de Esaú se dissipasse. A jornada de Jacó e o sonho da escada. Fugindo de sua terra natal, Jacó iniciou uma jornada que o levaria a Harã, onde encontraria Labão. No maneira, ele parou em um determinado lugar para descansar usando uma pedra como travesseiro. Jacó adormeceu e teve um sonho extraordinário. Ele viu uma escada conectando a terra ao céu, com anjos de Deus subindo e descendo. Esta escada simbolizava a conexão direta entre o céu e a terra, representando a comunicação aberta entre Deus e a humanidade. Durante este sonho, Deus subiu e falou com Jacó, reafirmando as promessas feitas a Abraão e Isaque. Deus garantiu a Jacó que seus descendentes seriam numerosos e abençoados, espalhando por toda a terra uma promessa que moldaria o destino de Jacó e de sua geração futura. Deus também prometeu estar com Jacó onde quer que ele fosse e trazê-lo de volta a esta terra. Ao acordar, Jacó tomou consciência da importância sagrada do lugar onde havia dormido e exclamou: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia disso. Gênesis 281. Em reconhecimento a esta experiência espiritual, Jacó pegou a pedra que lhe servirá o travesseiro, dirigiu-se a ela como memorial, derramou óleo sobre ele em sinal de consagração e deu ao lugar o nome de Betel, que significa casa de Deus. O encontro de Jacó com Raquel. A jornada de Jacó continua vivida e um dia, perto de um poço, ele perguntei aos pastores sobre sua origem: meus irmãos, de onde vocês são? Eles responderam que somos de Harã. Procurando parentes, Jacó perguntou se conhecia Labão, neto de Naor e irmão de Abraão. Os pastores confirmaram, acrescentando que Raquel, filha de Labão, estava prestes a chegar com suas ovelhas. Comovido ao reconhecer seu parente, Jacó se aproximou, rolou a pedra que cobria a abertura do poço e deu de beber ao rebanho de Labão. Este encontro revelou sua ligação de parentesco e, tocado por sentimentos profundos, Jacó beijou Raquel e chorou de emoção. Raquel correu para anunciar a seu pai Labão a chegada de Jacó. Labão, ao saber da chegada de seu parente, apressou-se em recebê-lo calorosamente com abraços. Jacó contou sua história e Labão reconheceu ele como membro da família, oferecendo-lhe hospitalidade. O acordo com Labão. Depois de um mês passado com Labão, Jacó, pronto para trabalhar para a família, fez uma proposta. Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais jovem, de grande beleza. O coração de Jacó se inclinou para Raquel, e ele ofereceu a Labão para trabalhar por 7 anos em troca de sua mão. Labão aceitou e Jacó trabalhou incansavelmente, apoiado no amor que tinha por Raquel. No final dos anos que Jacó pediu a Labão para se casar com Raquel, por mais astuto que Labão, organizou um banquete de casamento e na escuridão deu Lia, sua filha mais velha, para Jacó. Pela manhã, Jacó descobriu o engano, surpreso e desapontado. Ele confrontou a proibição, que explicou que não era costume casar com o mais novo antes que o mais velho. Labão propusesse a Jacó terminar a semana do casamento com Lia e depois se casar com Raquel, com a condição de trabalhar por mais 7 anos como testemunho de perseverança e amor. Que Jacó aceitou o acordo. Prosperidade e conflito com Labão. Jacob, agora casado com Leia e Raquel, fundou a sua família e prosperou na criação do seu próprio rebanho. Deus abençoou seus esforços e os animais sob os seus cuidados multiplicaram-se gradualmente à medida que Jacob prosperou. As tensões com Labão também aumentaram. Vendo a
necessidade de ganhar autonomia e buscando cumprir a promessa divina de retornar à terra de seus antepassados. Jacó expressou seu desejo de deixar Labão ciente de que a presença de Jacó era uma fonte de bênção, tentou convencê-lo a ficar, mas Jacó, guiado pelo chamado de Deus, permaneceu firme em sua decisão. Então Jacó, acompanhado de suas esposas, seus filhos e seus rebanhos, partiu em direção à terra de Canaã, porém ainda temia o encontro com seu irmão Esaú, cuja raiva ele temia desde que recebeu a bênção de Isaque em seu lugar. Encontrou-o com Esa e a luta na beira do Jaboque. Antes de encontrar Esaú, Jacó desenvolveu um plano para apaziguar a possível raiva de seu irmão. Ele enviou uma caravana de presentes, incluindo animais e bens preciosos, como um gesto de reconciliação. Na noite anterior ao encontro, Jacó levou suas esposas e filhos de servos para o outro lado do rio Jabo, mas permaneceu sozinho do outro lado, confrontado com seus medos mais profundos. Foi então que ocorreu um acontecimento extraordinário. Um homem misterioso apareceu e lutou com Jacob à noite. Toda esta luta intensa simbolizou os desafios que Jacob enfrentou ao longo da sua vida desde o seu nascimento, segurando o calcanhar de Esaú. Jacó lutou para vencer. Agora, na véspera de conhecer seu irmão, ele enfrentou um dos momentos mais decisivos de sua vida. No auge da luta, o homem tocou o quadril de Jacó, deslocando-o, mas apesar da dor, Jacó se recusou a desistir e insistiu ao receber uma bênção. O homem perguntou-lhe seu nome e, ao ouvir Jacó, ele declarou que seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e superou. Gênesis 3.228. Esta mudança de nome marcou uma profunda transformação na vida espiritual e na identidade de Jacó, que doravante seria chamado de Israel. Peniel, o encontro com Deus. Jacó percebeu que havia lutado com Deus, chamou esse lugar de Peniel, que significa face de Deus, porque ele tinha visto a face de Deus face a face e havia sobrevivido a essa luta com Deus. Não apenas mudou seu nome, mas simbolizou um novo capítulo em sua vida de fé, confiança e perseverança após essa experiência transformadora. Jacó continuou sua jornada ao amanhecer, mancando por causa de seu quadril deslocado, no momento crucial de seu encontro com sua abordagem. A tensão era palpável, relembrando a antiga ameaça de Esaú de matar Jacó. Ciente da delicadeza da situação, Jacó adotou uma postura de humildade e submissão, curvando-se 7 vezes diante de Esaú, um gesto de respeito e profundo desejo de reconciliação. Contra todas as expectativas que Esaú não fez, respondeu com hostilidade. Pelo contrário, ele correu em direção a Jacó, beijou e chorou. Esta cena comovente simbolizou o perdão e o amor fraternal. Apesar da reconciliação, Jacó e Esaú escolheram seguir caminhos separados. Jacob estabeleceu-se em Sucote, onde construiu uma casa e abrigos para o seu gado. Este período de estabilidade simbolizou tanto a sua segurança material como a paz que finalmente alcançou após anos de conflito e incerteza. Jacob obteve 12 filhos que se tornaram os líderes das 12 tribos de Israel. A história de José. Entre os filhos de Jacó, José se destaca filho de Jacó e Raquel. José era o favorito de seu pai, o que causou ciúmes em seus irmãos. Além disso, José tinha sonhos proféticos que indicavam que um dia ele dominaria seus irmãos, o que acentuou seu desejo. Um dia Jacob enviou José para verificar a situação de seus irmãos que cuidavam dos rebanhos longe de casa. Enviando José, se aproximou dos irmãos, conspiraram para matá-lo, porém Rúben, o mais velho, sugeriu jogá-lo em uma cisterna, com a intenção de salvá-lo mais tarde e trazê-lo de volta para seu pai. Enquanto José estava na cisterna, um grupo de mercadores ismaelitas passou por Judas, outro irmão de José. Se ofereceu para vendê-lo como escravo aos mercadores e os outros irmãos aceitaram. José foi vendido por 20 moedas de prata e levado para o Egito, onde foi comprado por Potifar, um oficial egípcio e capitão da guarda do faraó. José na casa de Potifar. A Bíblia descreve Potifar como um oficial de alta confiança do faraó, um ministro egípcio que provavelmente ascendeu à sua posição através de suas habilidades e serviço fiel à corte como capitão da guarda. Potifar desempenhou um papel essencial na administração e execução das decisões do faraó. Na casa de Potifar, José rapidamente mostrou habilidades excepcionais e foi promovido ao cargo de administrador de todos os bens de Potifar. A prosperidade que José trouxe para a casa de Potifar é enfatizada na narração, demonstrando a total confiança que Potifar depositou nele, que durante a história tomou um rumo dramático por sua vez, quando a esposa de Potifar tentou seduzir José. Fiel aos seus princípios morais, José recusou seus avanços, frustrado com esta rejeição, que acusou falsamente José de tentativa de estupro.
Levou à sua prisão José na prisão e a interpretação de sonhos mesmo na prisão José continuou a demonstrar seus talentos excepcionais. Dois oficiais do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe tiveram sonhos perturbadores. Conhecido por sua habilidade de interpretar sonhos, José ofereceu sua ajuda. Percebendo a angústia deles, o copeiro-chefe sonhou com uma vinha com 3 sarmantes que brotavam e produziam uvas. Ele espremeu o suco na taça do faraó. José interpretou este sonho como sinal de restauração. Em 3 dias o chefe dos copeiros seria reintegrado em suas funções. Por outro lado, o chefe dos padeiros sonhou com 3 cestos de pão na cabeça, mas os pássaros comiam o conteúdo dos cestos. A interpretação de José escureceu. Em 3 dias, o padeiro-chefe seria executado e os pássaros devorariam sua carne. Ambas as interpretações se mostraram corretas e os eventos ocorreram como José havia previsto. Que o copeiro-chefe foi reintegrado em suas funções enquanto o chefe dos padeiros foi executado. O talento de José esquecido. Embora as previsões de José tenham sido cumpridas, o chefe dos copeiros esqueceu de cumprir sua promessa de falar sobre José ao faraó. Então José permaneceu na prisão por algum tempo, ainda enfrentando novos desafios, porém sua capacidade de interpretação os sonhos continuaram a impressionar o sonho do faraó. Finalmente o faraó teve um sonho perturbador que seus conselheiros não conseguiram interpretar. Foi então que o copeiro-mor se lembrou de José e de seu talento único. José foi convocado ao tribunal para interpretar o sonho do faraó, marcando assim o início de um novo capítulo na sua vida e na sua jornada de fé. José foi, portanto, levado perante o faraó para interpretar o seu sonho enigmático que ninguém conseguiu decifrar. Este sonho foi uma mensagem de Deus sobre uma fome iminente que José revelou ao faraó. Aqui estão 7 anos de grande abundância sobre toda a terra do Egito. Mas depois disso haverá 7 anos de fome e toda essa abundância será esquecida na terra do Egito e a fome devorará o país. Gênesis 41, 29 a 30. O sonho simbolizava 7 anos de abundância seguidos de anos de fome. Deus avisou o faraó para que o Egito pudesse se preparar para esse período difícil. Impressionado pela sabedoria do faraó José, eu o elevei a uma posição de poder, nomeando o governador do Egito. José foi responsável por supervisionar a coleta e distribuição de alimentos durante os 7 anos de abundância. Graças à sua administração eficiente, armazenar muitas provisões para enfrentar os anos de fome que se seguiram à união de José com Asna. Neste contexto, o faraó tomou uma decisão estratégica ao unir José com Asna, filha do padre Potifar Adom. Embora José tenha crescido em um ambiente de fé e tradição no casa de Jacó, ele aceitou este casamento com Asna, um egípcio. Esta aliança poderia ter sido uma estratégia do faraó para neutralizar possíveis tensões e garantir que o marido Potifar da mulher que acusou José não representasse mais um problema em casar-se com Asna. José não apenas solidificou sua posição como líder no Egito, mas também garantiu estabilidade neste papel de governador e convite para a família de Jacó à medida que a fome se espalhava por toda a região, inclusive em Canaã, onde a família de Jacó. José agora é uma figura influente no Egito. O governo convidou sua família para se juntar a ele no Egito, ofereceu-lhes que se estabelecessem na região de Goen, uma área fértil do país, garantindo-lhes assim provisões para sobreviver à fome. E seus filhos aceitaram esta oferta e se estabeleceram no Egito, preservando assim sua linhagem. Este evento marcou o cumprimento da promessa divina feita a Abraão de que seus descendentes se tornariam uma grande nação. O nascimento de Moisés. A história dos patriarcas encontra seu culminar na libertação de os israelitas da escravidão no Egito. Um ato de fidelidade divina que estabelece as bases para o êxodo. Depois da família de Jacó havia se estabelecido no Egito, os israelitas se multiplicaram e se tornaram um povo pequeno. Temendo seu poder crescente, um novo faraó ordenou que todos os bebês hebreus fossem mortos ao nascer e jogados no Nilo. É neste contexto que Moisés viu o dia em que sua mãe Jochebed e seu pai Amram escondeu Moisés por 3 meses. Quando não conseguiram mais escondê-lo, Jochebed colocou a criança em uma cesta e deixou-a flutuar no Nilo. A filha do faraó encontrou a criança e, movida de compaixão, decidiu adotá-lo. Miam, a irmã de Moisés, observou à distância e sugeriu que Jochebed fosse ama de Moisés, permitindo assim que sua própria mãe continuasse cuidando dele. A formação de Moisés no Egito. Moisés cresceu na corte egípcia, beneficiando-se de uma educação privilegiada e desenvolvendo uma compreensão do funcionamento da sociedade egípcia, mas nunca esqueceu suas origens hebraicas. Quando adulto, que testemunhou a opressão de seu povo e, num acesso de raiva, matou um egípcio que maltratava um hebreu. Temendo represálias, Moisés fugiu para o deserto de Midian. No deserto, Moisés encontrou
refúgio com Jetro, um sacerdote local, e se casou com sua filha Sora. Ele se tornou um pastor, liderando uma simples vida em contraste com as riquezas que ele experimentou no Egito durante este período de preparação no deserto. Deus moldou Moisés para sua futura missão como libertador da sarça ardente e do chamado divino. Depois dos 40 anos passados no deserto, Moisés teve um encontro extraordinário com Deus no Monte HB, onde viu uma sarça queimando sem consumir. Ao se aproximar, ouviu a voz de Deus chamando-o para libertar os israelitas da escravidão. Moisés hesitou a princípio, se sentindo inadequado para esta tarefa. Porém Deus o encorajou, revelando-se como: sou aquele que segue o Deus de seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Fortalecido por esse chamado divino, Moisés finalmente aceitou sua missão, o prazer do Egito e a libertação dos israelitas. Moisés, acompanhado de seu irmão Arão, voltou ao Egito e se apresentou diante do faraó pedindo a libertação do povo hebreu. Faraó recusou obstinadamente e, em resposta, Deus enviou uma série de exibições ao Egito. Os Emirados Árabes Unidos do Nilo foram transformados em sangue de sapos de piolhos, moscas invadiram a terra, epidemias atingiram os animais, se apareceu sobre os egípcios, chuvas de granizo, nuvens de gafanhotos e escuridão cobriram a terra até a última praga, a morte dos primogênitos. Apesar da destruição causada pelo PTA, o faraó permaneceu inflexível. Foi, em última análise, a praga mais devastadora que levou o faraó a ceder. Moisés, seguindo as instruções de Deus, anunciou que todos os primogênitos do Egito pereceriam. Deus ordenou aos israelitas que marcassem os lintéis do seu pés com o sangue de um cordeiro naquela noite fatídica em que o anjo da morte passaria pelo Egito, mas pouparia as casas marcadas pelo sangue. À meia-noite a peste atingiu o Egito. O silêncio da noite foi quebrado pelos gritos de dor vindos de todos os lares egípcios, desde o palácio do faraó até os lares mais humildes. O primogênito de cada família desprotegida foi morto. O faraó, atingido pela perda de seu próprio filho, finalmente cedeu. Ele convocou Moisés e Arão em uma emergência e ordenou sua partida imediata com todo o povo hebreu exausto pelo sofrimento das pragas. O Egito não podia mais suportar a presença dos israelitas em partida dos israelitas e desafios no deserto. Então, após anos de escravidão, os israelitas, sob a liderança de Moisés, começaram seu êxodo para a liberdade. Moisés desempenhou um papel crucial na orientação de mais de 2 milhões de escravos para fora do Egito, cumprindo o plano de libertação divina. Independentemente de sua jornada através do deserto, estava repleto de desafios: a falta de água, comida e confrontos com outros povos. Em sua providência, Deus fornece ao homem do céu, e a água jorrou de uma rocha para suprir suas necessidades durante este período. Moisés subiu ao Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos e outras leis para guiar o povo. Sua liderança, embora difícil, foi marcada por sua lealdade a Deus. Moisés não apenas se tornou um líder político, mas também um guia espiritual que conduz o povo escolhido de Deus rumo à terra prometida. O milagre do Mar Vermelho. Entre os muitos milagres atribuídos a Moisés, o da travessia do Mar Vermelho é sem dúvida o mais memorável. Enquanto os israelitas fugiam do exército egípcio, eles se viram presos entre o mar e os soldados que se aproximavam. Em um momento de desespero, Deus ordenou a Moisés que estendesse a mão sobre o mar em um ato de fé. Moisés obedeceu e os Emirados Árabes Unidos se separaram, formando 2 muros com um caminho seco no meio. Os israelitas cruzaram com segurança. Mas quando os egípcios tentaram perseguir os Emirados Árabes Unidos, retornaram ao seu lugar engolfando o exército egípcio. Este milagre marcou a libertação definitiva dos israelitas da opressão egípcia e que a sua saída do Egito sob proteção divina. Os EOSR de Marapeu. Após cruzarem o Mar Vermelho, os israelitas enfrentaram uma nova prova. Eles chegaram a Mará, onde os Emirados Árabes Unidos eram amargos, impróprios para o consumo. A decepção e a sede fizeram o povo murmurar contra Moisés. Em resposta a esta situação, Deus guiou Moisés ordenando-lhe que jogasse um pedaço de madeira nas águas. Milagrosamente as águas se tornaram doces e potáveis. Este milagre não só saciou a sede do povo, mas também simbolizou a capacidade divina de transformar momentos amargos em oportunidades de renovação e bênção. O incidente de Meribá. Mais tarde, no deserto de Meribá, os israelitas novamente enfrentaram falta de água e sua murmuração começou novamente. Deus ordenou a Moisés que falasse a uma rocha para fazer sair água dela. Porém, exasperado pelas reclamações incessantes do povo, Moisés bateu na rocha com seu cajado em vez de seguir as instruções divinas. Mesmo assim a água fluiu, mas a desobediência de Moisés teve sérias consequências.
Deus repreendeu ele nestes termos: porque você não confiou em mim para manifestar minha santidade aos olhos dos israelitas, você não trará esta assembleia para a terra que eu dou a ela. Número 201. Este ato de desobediência custou a Moisés e para Arão o privilégio de entrar na terra prometida. Este episódio destaca a importância da fé inabalável em Deus mesmo nos momentos mais difíceis e demonstra que a confiança e a obediência são essenciais no relacionamento com Deus. A morte de Moisés é cercada por mistério e solenidade. Segundo as Escrituras, Moisés subiu ao Monte Enebeu, de onde pôde contemplar a terra prometida sem poder entrar nela. A história está descrita em Deuteronômio 34. Moisés subiu das planícies de Moabe no Monte Nebo, no topo de Pisga, defronte de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra de Gileade até toda a Nefaleia, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar Mediterrâneo. E o Senhor lhe disse: isto é a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: darei-a aos teus descendentes. Mostrei-lhe com os teus olhos, mas tu não entrarás nela. Por isso Moisés morreu ali, na terra de Moabe. De acordo com a palavra de Deus, Deus o enterrou em um vale, mas até hoje ninguém sabe a localização exata de seu túmulo. Embora Moisés não tenha conseguido entrar na terra prometida, seu papel como líder e legislador deixou um legado duradouro. Sua morte marcou o fim de uma era e deu lugar à transição da liderança para Josué, responsável por guiar o povo para a terra prometida. A conquista da terra prometida por Josué. Após a morte de Moisés, Josué foi escolhido por Deus para guiar os israelitas além do Jordão e conduzi-los à conquista da terra prometida. Fiel discípulo de Moisés, Josué distinguiu-se pelo compromisso com a vontade divina e pela fé inabalável. Sob sua liderança, o povo enfrentou os muitos desafios que surgiram em seu caminho, buscando se estabelecer na terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Antes de entrar em Canaã, Josué enviou 12 espiões para explorar a terra. Embora fosse fértil e abundante, a maioria dos espiões retornaram com um relatório alarmante destacando as fortalezas inexpugnáveis e a presença de gigantes que habitavam a região. Porém, Josué e Calebe, cheios de fé em Deus, acreditavam firmemente que a vitória era possível. Sua confiança inabalável na capacidade de Deus de entregar a terra prometida era essencial para o cumprimento das promessas divinas. Josué e Calebe foram os únicos a manter uma perspectiva positiva, afirmando que Deus lhes daria a vitória. A descrença do povo, influenciado pelo relato negativo dos outros espias, causou graves consequências em sua justiça. Deus decretou que esta geração que duvidou não seria capaz de entrar na terra prometida. Como resultado, os israelitas vagaram no deserto por 40 anos, aprendendo lições de confiança e total dependência de Deus. Finalmente, sob a liderança de Josué, a conquista da terra prometida começou gradual e estrategicamente. Cidades como Jericó, famosa por suas imponentes muralhas, caíram graças a planos divinamente inspirados. Cada vitória, embora difícil, confirmou a fidelidade de Deus à sua promessa e fortaleceu a confiança do povo em Josué, como líder designado por Deus. Conquistou gradualmente a terra prometida. Não apenas simbolizou o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, mas também consolidou a posição de Israel como povo escolhido de Deus. Este capítulo da história bíblica, marcado por batalhas épicas e vitórias divinas, destaca a importância da fé, da obediência e da confiança inabalável na providência divina. O período dos juízes. Após a conquista da terra prometida, Israel entrou em um período chamado de Era dos Juízes, marcado por ciclos repetitivos de infidelidade, opressão, arrependimento e desvio. Os israelitas muitas vezes se desviaram para práticas idólatras e a desobediência às leis divinas era regularmente oprimida pelas nações vizinhas, o que as levava a clamar a Deus pela sua libertação na sua misericórdia. Deus levantou juízes para libertar o seu povo e trazê-lo de volta à obediência. Esses juízes, inspirados pelo Espírito de Deus, desempenharam papéis cruciais em momentos da crise. Tem uma vitória sobrenatural. Um dos juízes mais notáveis é Gideão. Embora relutante no início, ele conduziu os israelitas a uma vitória milagrosa contra os midianitas. Deus ordenou que Gideão reduzisse drasticamente seu exército para mostrar que a vitória só seria possível através da intervenção divina. Com uma pequena tropa de soldados usando tochas e jarros, Gideão obteve uma noite de vitória retumbante. Este sucesso demonstrou o poder de Deus e Gideão governou Israel por 40 anos. Sansão, a força sobrenatural, e a traição de Dalila. Sansão, outro juiz poderoso, foi fruto de uma promessa divina feita à sua mãe, que era estéril, consagrada como nazarena, que possuía uma força física prodigiosa dada pelo Espírito de Deus. Porém, sua fraqueza emocional o ligava a Dalila.
Uma mulher filisteia Dalila, motivada pela ganância, foi paga pelos líderes filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Após várias tentativas, Sansão revelou que sua força residia em seu corpo não cortado o cabelo devido ao seu voto de Nazareno. Aproveitando esta informação, Dalila cortou cabelo de Sansão enquanto ele dormia e os filisteus capturado ficou cego e acorrentado. Sansão orou a Deus para recuperar suas forças uma última vez. Em um ato final, ele derrubou as colunas de um templo filisteu, sacrificando-se para destruir seus inimigos. Débora, a juíza e profetisa de Israel. Débora, a única mulher entre os juízes de Israel, distinguiu-se como líder espiritual e política diante da opressão dos cananeus. Ela chamou Baraque de líder militar para lutar contra o exército de Sísera. O comandante cananeu B profetizou que a vitória seria alcançada, mas que a glória iria para uma mulher após a batalha. Sísera fugiu e procurou refúgio com Jael, uma mulher queniana, durante o sono. Jael o matou ao dirigir uma tenda em seu templo, cumprindo assim a profecia de Débora de que a vitória seria celebrada por o Cântico de Débora, que é recontado no capítulo 5 do livro dos Juízes. Samuel, o último dos juízes. O último dos juízes foi Samuel, um profeta e líder de Israel. Sua história começou com sua mãe Ana, que orou a Deus por um filho e prometeu dedicá-lo ao Senhor. Samuel foi criado no santuário de Siló sob a supervisão do sacerdote Elias. Deus o chamou ainda jovem para ser profeta. Samuel teve um papel fundamental na transição de Israel do tempo dos juízes para o da monarquia, nomeando Saul e depois Davi como rei de Israel. O tempo dos juízes ilustra a dinâmica entre a infidelidade de Israel, a disciplina divina e a misericórdia de Deus através dos juízes que ele despertou. Cada juiz contribuiu para a libertação de Israel em momentos críticos, lembrando a importância da fé, obediência e confiança em Deus. Se você gostou deste conteúdo, não hesite em se inscrever em nosso canal e clique em curtir para receber mais vídeos como este. A transição para a monarquia em Israel. O tempo dos juízes preparou o cenário para uma nova era em Israel que da monarquia. Esta transição foi desencadeada pelo desejo do povo de ter um rei como as outras nações vizinhas. Embora esse desejo refletisse uma falta de confiança em Deus como governante supremo, Deus em sua miséria respeitou sua escolha e deu-lhes um rei. Portanto, Saul foi como o primeiro rei de Israel. Seu reinado começou com vitórias notáveis, como a derrota dos amalequitas, mas sua desobediência às ordens divinas acabou fazendo com que ele caísse em resposta ao declínio espiritual de Saul. Deus enviou o profeta Samuel para levantar um novo rei, desta vez escolhido por ele, um jovem pastor de Belém chamado David. David, o pastor escolhido por Deus. David, o filho mais novo de Jessé, era um homem de fé e obediência. Quando Samuel foi a Jessé ungir o futuro rei, não foram os irmãos mais velhos, embora fisicamente impressionantes, que foram escolhidos. Deus avisa Samuel para não confiar à aparência externa, afirmando que ele olhou para o coração. Samuel, guiado por Deus, portanto, ungiu Davi como um jovem pastor para se tornar rei. Após esta unção, Davi voltou aos seus deveres como pastor, mas agora carregava a missão divina de ser o próximo rei de Israel. Uma missão que gradualmente se revelaria ao longo dos acontecimentos. David e Golias. A prova de fé. A história de David tomou um rumo decisivo quando os filisteus se prepararam para enfrentar Israel. O exército filisteu contou com Golias, um gigante formidável, para desafiar Israel em um único combate. Golias ridicularizou os israelitas e os provocou durante dias sem que ninguém ousasse enfrentá-lo. Davi, indignado com os insultos feitos a Israel e a Deus, se ofereceu para enfrentar Golias equipado apenas com sua fé de uma funda e 5 pedras. Ele recusou a armadura pesada proposta por Saul, baseado em sua experiência como pastor, onde já havia lutado contra leões e ursos para proteger seu rebanho. Davi estava convencido de que Deus o apoiaria durante o confronto. Enquanto Golias zombava dele, Davi respondeu com confiança, afirmando que Deus lhe concederia a vitória com um único estilingue. Davi atingiu Golias na cabeça, matando-o instantaneamente. Por este ato de fé, Davi demonstrou que a vitória pertencia a Deus. Se não há força humana, o ciúme de Saul e a amizade com Jonatas. Com os sucessos militares de Davi, sua popularidade cresceu, despertando o ciúme de Saul. Chegou o momento decisivo quando as mulheres de Israel cantou. Saul feriu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. 1 Samuel 187. Este louvor deu origem em Saul a um rancor contra Davi que ele então considerou como uma ameaça ao seu trono. Saul tentou várias vezes matar Davi, seja nele atirando uma lança enquanto Davi tocava a harpa para acalmar seus tormentos, ou enviava para batalhas arriscadas na esperança de que ele perdesse a vida.
Deus continuou a proteger Davi em cada momento. Apesar dessa hostilidade, uma amizade profunda e inesperada se desenvolveu entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Jonatas, admirando a coragem e a integridade de Davi, tornou-se seu aliado mais próximo, embora soubesse que Davi seria o futuro rei de Israel. Ele deu prova de lealdade inabalável ao proteger David, desde a tentativa de assassinato de seu pai. Sua amizade, caracterizada pelo amor fraternal e abnegação, tornou-se um símbolo de lealdade e devoção altruísta. A morte de Saul e a ascensão de Davi durante uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Saul e seu filho Jonatas foram mortos quando Davi tirou suas vidas. Ele ficou profundamente triste, especialmente pela perda de seu amigo Jonatas. O campo funerário de Davi, registrado em Samuel 25, revela a profundidade de sua dor. Os heróis foram cortados caído na batalha. Jonathan morreu em suas alturas. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonathan. Você era tão querido para mim. Seu amor por mim foi maravilhoso. Superando o amor das mulheres após a morte de Saul, Davi não se apressou em assumir o trono, mas primeiro buscou a direção de Deus. Finalmente foi coroado rei e seu reinado trouxe estabilidade e expansão territorial para Israel. A Arca da Aliança e Jerusalém. Um dos mais significativos do reinado de Davi foi a recuperação e transferência da Arca da Aliança para Jerusalém. A arca, contendo as tábuas da lei, o homem e o cajado de Arão, simbolizavam a presença de Deus entre o povo. Davi desejava trazer esta presença divina na capital de Israel. A arca, que estava em Queria Jearim após ser capturada pelos filisteus, foi trazida de volta a Jerusalém com grande alegria. Davi, dançando na frente da arca com humildade e devoção, marcou este evento como um dos mais importantes de seu reinado. Ao trazer de volta a arca em Jerusalém, David não só fortaleceu a unidade da capital, mas também reafirmou a centralidade da adoração a Deus na vida de Israel. O pecado de David com Batseba, um episódio sombrio do reinado. No auge do seu reinado, depois de muitas vitórias, Davi foi pego em um episódio sombrio que abalou profundamente sua vida e seu relacionamento com Deus. O incidente começou quando Davi viu espancar Seba, a mulher do arroz. Um desses valentes guerreiros sucumbiu à tentação e cometeu o adultério. Que esse ato de luxúria e egoísmo desencadeou uma série de eventos trágicos quando Batseba engravidou. David tentou esconder seu pecado chamando Uri do campo de batalha na esperança de que ele se deitasse com sua esposa, e a paternidade da criança foi atribuída a ele. Mas Uri, fiel aos seus princípios e aos seus companheiros de armas, recusou-se a aproveitar sua casa enquanto seus irmãos estavam em guerra. Confrontado com esta lealdade, David tomou uma decisão desesperada e ordenou que Uri fosse colocado na linha de frente da batalha, onde foi morto após a morte do arroz. Davi se casou com Batseba, mas seu pecado não escapou a Deus. O profeta Natã foi enviado para confrontar Davi e denunciar seu pecado. Em resposta, Davi se arrependeu profundamente, reconhecendo seu pecado. No Salmo 51, Davi expressa seu arrependimento sincero: ó Deus, e tem misericórdia de mim em sua bondade, de acordo com sua grande misericórdia, apague minhas transgressões. Salmo 51, versículo 1. Embora Deus tenha perdoado David, as consequências do seu pecado foram severas. O filho nascido de adultério morreu, e a casa de David foi marcada por conflitos, instabilidade interna. A morte de David e a ascensão de Salomão. Nos últimos anos da sua vida, David, já velho e debilitado, reconheceu que era a hora de transferir o poder para a próxima geração. Este momento crucial é narrado em 1 Rei 2, onde Davi convoca seu filho Salomão, pronto para sucedê-lo como rei, para lembrá-lo da importância da aliança que Deus havia estabelecido com sua linhagem. Davi lembrou-se da promessa divina de que um de seus descendentes reinaria perpetuamente sobre Israel, enfatizando a responsabilidade ligada a esta missão. A morte de Davi está registrada no Antigo Testamento como o primeiro rei, e embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre a causa, indica que ele morreu em idade avançada após um longo reinado. Antes de sua morte, Davi deu suas instruções finais a Salomão sobre como governar e tratar certas pessoas no reino. A ascensão de Salomão ao trono foi marcada por desafios e intrigas. Família Adonias, outro filho de Davi, tentou usurpar o trono, mas a intervenção do profeta Natã e Batseba garantiu que Salomão, escolhido por Deus, fosse coroado rei. Na 1 Crônica 22, Deus revelou a Davi que Salomão seria o responsável pela construção do templo. Você terá um filho que será um homem de paz, seu nome será Salomão, e durante seu reinado darei paz e tranquilidade a Israel. O reinado de sabedoria de Salomão. Salomão começou seu reinado promovendo a estabilidade e a unidade do reino de Israel. O que mais o caracterizou foi a sabedoria dada por Deus desde os primeiros dias de seu reinado.
Salomão fez uma importante aliança com o Senhor buscando orientação divina para governar Israel. Este evento está registrado em 1 Rei 3, onde Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse para ele: pergunte o que você quer que eu lhe dê. 1 Reis 35. O humilde Salomão pediu sabedoria para governar com justiça e discernimento, reconhecendo a grande responsabilidade de liderar o povo escolhido por Deus. A escolha de Salomão de pedir sabedoria em vez de riquezas ou lá glória pessoal, mas a Deus. Em resposta, Deus não apenas concedeu a ela a sabedoria solicitada, mas também prometeu riquezas incomparáveis e honra. O julgamento das duas mulheres. A sabedoria de Salomão em ação. Uma das histórias mais famosas que ilustram a sabedoria de Salomão e o julgamento de as duas mulheres reivindicando a maternidade de uma criança, conforme relatado no 1 Rei 3628. Duas mulheres compareceram perante o rei, cada uma afirmando ser a mãe da criança viva depois que a outra criança morreu. Em vez de fazer uma decisão imediata, Salomão sugeriu cortar a criança em dois e dar metade para cada mulher. A reação das mulheres revelou a verdade. A mãe verdadeira concordou em dar o filho a outra mulher, enquanto a mãe falsa concordou com a divisão. Salomão então declarou que a mãe verdadeira era aquela que preferiu desistir de seu filho a vê-lo morrer, demonstrando assim um amor verdadeiro. Este julgamento reforçou a reputação de Salomão como um rei sábio e justo. A construção do Templo de Jerusalém. Além de sua sabedoria lendária, Salomão é mais conhecido por seu maior realização, a construção do Templo em Jerusalém. Este projeto monumental tornou-se o centro espiritual do reino de Israel e simbolizou a presença contínua de Deus entre o seu povo. A ideia de construir um templo foi inicialmente concebida por David, mas foi Salomão quem trouxe esta visão. Se concretizou. O templo refletiu não apenas a devoção de Salomão a Deus, mas também a prosperidade e o poder do reino de Israel. A magnificência desta construção atesta as habilidades administrativas de Salomão, bem como a riqueza e o brilho de seu reinado. A Bíblia descreve em detalhe os materiais preciosos usados na construção do Templo de Salomão. O cedro do Líbano foi escolhido para a estrutura, enquanto o ouro puro cobria-o. Os interiores, testemunhando a grandeza do projeto. O templo foi erguido no Monte Moriá, um lugar profundamente espiritual onde Abraão uma vez esteve pronto para sacrificar dele filho Isaque, demonstrando assim sua fé em Deus. Este ato simbólico de fé reforçou a importância espiritual deste lugar para a construção do templo. O Templo de Salomão tornou-se não apenas um centro de adoração, mas também um símbolo de unidade para Israel. Além destes de Salomão, sucessos espirituais, alianças internacionais, consolidando assim as relações diplomáticas, comerciais com outras nações. A visita da rainha de Sabá é um exemplo notável. 1 Rei 10, 1-13 e a Crônica 9, 1-12 relata a sua visita em Jerusalém. Acompanhada por uma caravana de presentes preciosos, a rainha testou a sabedoria de Salomão com enigmas e ficou maravilhada com suas respostas e com a prosperidade do reino de Israel. As falhas de Salomão e sua distância espiritual. Apesar de sua sabedoria e seu sucesso, Salomão não estava imune a erros. Uma de suas principais fraquezas era seu apego a mulheres estrangeiras, contrariando a advertência de Deus. 1 Reis 11, 1-3 relata que Salomão amava muitas mulheres estrangeiras além da filha de Faraó, casando-se com princesas de nações vizinhas. Esses casamentos, embora alianças parcialmente políticas, tenham introduzido influências culturais e religiosas estrangeiras que desviaram Salomão para a idolatria. O ponto culminante desse desvio foi a construção de hotéis para divindades pagãs como Astarte e Milcom, o que provocou a ira de Deus. Como resultado, Deus levantou adversários contra Salomão, incluindo Jeroboão, que acabou se tornando rei e se tornando o líder das tribos do norte. No final do reinado de Salomão, descrito em 1 Rei 11, é marcado por uma combinação de glória e declínio, pois essas escolhas causaram instabilidade crescente no reino. O legado de Salomão e a divisão do reino. Após a morte de Salomão, seu reinado de 40 anos deixou um legado contrastante. Enquanto a construção do templo e as suas políticas internacionais fortaleceram Israel, os pesados impostos e as exigências de trabalho impostas para apoiar o seu governo causaram descontentamento entre as tribos. O povo que antes admirava a sabedoria de Salomão sentia agora o peso da guerra. Obrigações que ele havia imposto. Esta insatisfação preparou o terreno para a sucessão de Roboão, filho de Salomão. O outrora unido e próspero reino de Israel começou a fragmentar-se. O povo esperava que Roboão, ao assumir o trono, aliviasse os pesados fardos impostos pela divisão de seu pai Roboão do reino. Logo após a morte de Salomão, Roboamerita deixou um reino já fraturado entre a lealdade à dinastia
davídica e o crescente descontentamento durante seu encontro com representantes das tribos de Israel, o povo exigiu alívio dos pesados impostos e do trabalho forçado que sofreu. Durante o reinado de Salomão, Roboam procurou o conselho de dois grupos, os mais velhos que sugeriram que ele aliviasse os fardos, a fim de ganhar o favor do povo, e dos conselheiros mais jovens que o encorajaram a adotar uma postura mais severa e autoritária. Roboam optou por seguir os conselhos dos jovens conselheiros e aumentou as exigências, recusando-se a aliviar o fardo do povo. Esta decisão provocou uma rebelião das tribos do norte lideradas por Jeroboão. Encontras o reino de Israel dividido em dois: o reino do norte composto pelas 10 tribos, sob o reinado de Jeroboão, e o reino do sul composto pelas tribos de Judas e Benjamim, que permaneceram fiéis a Roboão. O reinado de Salomão, anteriormente sinônimo de sabedoria e a grandeza, terminou com uma nação dividida, embora ele tenha unificado Israel num período de prosperidade e paz. Esses fracassos e os pesados fardos impostos ao povo plantaram as sementes da divisão que eclodiu após a sua morte. A recusa de Roboão em ouvir as demandas do povo encerrou uma era de unidade em Israel, abrindo uma nova fase de conflito e turbulência. Separação e proibição divina da guerra. Após a divisão do reino, Roboão, rei de Judas, mobilizou um exército na tentativa de reconquistar controle do reino do norte. No entanto, Deus interveio e enviou uma mensagem clara proibindo as tribos do sul de lutarem contra seus próprios irmãos, declarando que esta divisão ocorreu sob seu controle soberano. Este evento está relatado no 1 Rei 12:24, enfatizando que Deus dirigiu os eventos de acordo com sua vontade. Jeroboão é idolatria no reino do norte. O reinado de Jeroboão sobre o reino do norte foi marcado pelo medo de que seus súditos retornassem a Jerusalém para adorar no templo, o que arriscava diminuir sua autoridade. Para evitar isso, Jeroboão fez um erro grave: ele construiu hotéis com bezerros de ouro em Betel e Dan, criando assim alternativas ao culto em Jerusalém. Este gesto não apenas separou politicamente os reinos, mas também introduziu a idolatria no reino do norte, distanciando o povo da adoração do verdadeiro Deus. Embora o profeta Aídia tenha avisado Jeroboão, e lhe tenha sido prometida uma dinastia duradoura se ele obedecesse às leis divinas, Jeroboão escolheu ignorar suas advertências, desobedecendo aos mandamentos de Deus e trazendo julgamento sobre si mesmo e sua casa. A consolidação de Judá sob Roboão. Enquanto isso, no reino do sul, Roboão enfrentava as consequências de suas decisões. Judas tornou-se um reino menor centrado em Jerusalém, mantendo a linha davídica no trono. O templo e as tradições religiosas permaneceram sob a autoridade de Judas, consolidando a dinastia de Davi, embora em menor escala, sob o reinado de Roboão. Judas enfrentou desafios internos e externos. O reino tentou consolidar seu poder e se proteger contra ameaças de nações vizinhas. Porém, a instabilidade política e os conflitos com os reinos vizinhos criaram dificuldades para Judas. Roboão reinou por 17 anos em Jerusalém e, após sua morte, seu filho Abias o sucedeu no trono. A queda de Jeroboão e a sucessão no reino do norte. No reino do norte, Jeroboão reinou por 22 anos. Seu governo, marcado pela idolatria e desobediência a Deus, levou ao cumprimento do profecia de Aia. Jeroboão morreu e seu filho Nadab Lulo teve sucesso. Porém, a dinastia de Jeroboão, enfraquecida pela apostasia e rebelião contra Deus, não teve sucesso. Não conseguiu estabelecer uma estabilidade duradoura. O colapso do Reino do Norte e a destruição de Samaria. O Reino do Norte, muitas vezes governado por reis que se distanciaram de Deus, durou apenas séculos. Em 722 a.C., os exércitos assírios sob o reinado do rei Sargão sitiaram e conquistaram Samaria, a capital. Como resultado do Reino do Norte, o povo de Israel foi exilado e espalhado entre as nações, cumprindo assim o julgamento profetizado. A queda de Judá e o exílio na Babilônia. Embora o Reino do Norte tenha caído, o Reino do Sul, Judá, teria um destino semelhante. Mas mais tarde a Babilônia se tornou a potência dominante e em 586 a.C. Jerusalém foi sitiada e conquistada pelas forças babilônicas sob o rei Nabucodonosor II. O templo, o símbolo central de adoração em Judá, foi destruído e grande parte da população foi levada ao cativeiro na Babilônia, marcando o início do exílio babilônico. O exílio na Babilônia e os profetas. O exílio na Babilônia representa um dos períodos mais sombrios da história de Israel. A destruição de Jerusalém e o exílio do povo foram eventos devastadores. Porém, mesmo em meio à crise, Deus enviou profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel para guiar o conforto e alertar o povo. Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas, previu a queda de Jerusalém e exortou o povo a aceitar a disciplina divina ao seu lado.
Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia, trouxeram mensagens de esperança e restauração futuro. A visão do Vale dos Osimas Secos que o profeta Ezequiel contou em Ezequiel 37, 1-10 é uma das cenas mais poderosas e emblemáticas da Bíblia. Transmite uma mensagem de esperança, de restauração e transformação divina. Este episódio ocorre em o contexto do exílio babilônico, um período de profunda desolação para o povo de Israel, onde a sua fé, identidade e futuro foram seriamente ameaçados. O contexto do exílio e o papel de Ezequiel. Antes de ser levado ao exílio na Babilônia, Ezequiel serviu como sacerdote no templo em Jerusalém. Porém, após a invasão babilônica liderada por Nabucodonosor em 597 a.C., Ezequiel foi deportado para a Babilônia com outros líderes de Israel. Neste novo ambiente longe da terra prometida, Ezequiel passou de sacerdote a profeta, recebendo visões extraordinárias e mensagens diretas de Deus para o povo no exílio. Pela causa do exílio foi clara a desobediência do povo de Israel à aliança mosaica, a aliança que Deus havia estabelecido com Moisés no Monte Sinai. Esta aliança prometia bênçãos em troca de antemão, mas também advertência severa. Em caso de desobediência, o distanciamento de Deus e a adoção de idólatras práticas levaram à destruição de Jerusalém e à deportação do povo. A visão do Vale dos Osmans Secos. Em uma dessas visões mais poderosas, Ezequiel é transportado em espírito por Deus para um vale cheio de ossos secos, simbolizando a morte e o desespero. Os Osímans eram numerosos e muito secos, o que significava que a morte ocorreu há muito tempo, representando assim o estado espiritual de Israel. Uma nação espiritual morto, sem vida, sem esperança e separado de Deus. Quando Deus perguntou a Ezequiel, filho do homem, esses ossos podem viver novamente? Ezequiel, com fé e reverência, respondeu: Senhor Deus. Você sabe que esta resposta humilde e submissa mostra a confiança de Ezequiel na soberania e no poder de Deus, capaz de realizar o impossível. O poder da palavra profética. Deus então ordenou que Ezequiel profetizasse sobre os secos ossos, declarando a palavra do Senhor para restaurar-lhes a vida. Quando Ezequiel obedeceu, um milagre ocorreu. Os ossos começaram a se unir e os tendões da carne e da pele começaram a cobri-los, porém, mesmo formados, seus corpos ainda estavam sem vida. Deus então deu uma segunda instrução a Ezequiel, profetizou o sopro de vida, chamando os 4 ventos soprarem seus corpos para reanimá-los. Em obediência, o sopro entrou neles e eles se levantaram como um exército numeroso, simbolizando a renascença e a revitalização do povo de Israel. Aposta no significado espiritual e profético. A visão dos Osmans Secos é rica em simbolismo. O vale representa o estado de morte espiritual e exílio do povo de Israel. Os ossos secos simbolizam a distância de Deus e o completo desespero sentido pelo povo. Mas mais importante, esta visão transmite uma mensagem de esperança apesar de uma situação aparentemente sem esperança. Deus tem o poder de restaurar, reviver e renovar. Esta profecia não se limitou à restauração física de Israel, mas também apontou para uma regeneração espiritual que Deus prometeu trazer o povo de volta à terra de Israel, conforme mostrado em sua palavra. Eu os tirarei de seus túmulos, ó meu povo, e os trarei de volta à terra de Israel. Ezequiel 3.712. Isso não apenas simbolizou o retorno do exílio, mas também da restauração espiritual do povo. O apelo de Neemias para a restauração de Jerusalém num tempo de ruína e desolação. Quando a cidade santa de Jerusalém, símbolo da fé e da identidade do povo de Israel, estava em ruínas, emerge a figura inspiradora de Neemias. Embora vivendo confortavelmente como copeiro do rei persa, Neemias carregava em seu coração o sofrimento de seu povo e o amor de sua terra ancestral. Ao ouvir a comovente história do estado deplorável de Jerusalém, ele não ficou indiferente. Movido por fé inabalável e um profundo senso de missão divina, Neemias curvou-se diante de Deus em fervorosa oração, pedindo direção e misericórdia. A história de Neemias começa com este momento de profunda submissão e intercessão, revelando que apesar da distância, sua alma permaneceu presa aos muros destruídos de Jerusalém. Sua oração, narrada em Neemias 1:4-11, revela um coração humilde e submisso que busca a direção de Deus em um momento crítico diante da desolação de Jerusalém. Neemias não demorou muito para, voltando-se para Deus em arrependimento e intercessão. Esta oração se torna um modelo de devoção e confiança, enfatizando a importância de buscar a Deus em tempos de crise. Neemias começou exaltando a grandeza de Deus, reconhecendo sua soberania e sua fidelidade à aliança com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Ele também confessou os pecados de Israel, incluindo os seus próprios e os de sua família, mostrando um profundo senso de responsabilidade coletiva.
Esta confissão reconheceu que o estado atual de Jerusalém era a consequência direta da desobediência à aliança de Deus. Então Neemias implorou por misericórdia e favor diante do rei persa, buscando permissão para retornar a Jerusalém para liderar a reconstrução. A oração de Neemias não foi apenas um pedido de ajuda, mas também um compromisso com a ação sob a orientação divina. Ele sabia que qualquer sucesso dependeria da intervenção e bênção de Deus. A resposta divina e o apoio do rei Deus respondeu à oração de Neemias, e quando apresentou o seu pedido ao rei Sharesh, obteve permissão para regressar a Jerusalém, mas também logística e apoio militar. O rei forneceu-lhe cartas de recomendação bem como materiais para a reconstrução das muralhas. Este apoio foi percebido como a mão de Deus agindo através das circunstâncias, prova de que Neemias estava seguindo um plano divino. A reconstrução de muros. Ao chegar a Jerusalém, Neemias enfrentou muitos desafios, incluindo oposição interna e externa de inimigos como Esbal e Tobija, que tentaram impedir a reconstrução através de ameaças de intrigas e até tentativas de desmoralizar o povo. No entanto, Neemias foi guiado pela sua fé e pela sua visão clara da missão que Deus lhe havia confiado. Permaneceu firme, organizou o povo com grande eficiência, afetando metade dos trabalhadores trabalhou na reconstrução, enquanto a outra metade preparou-se para defender a cidade. Apesar dos muitos obstáculos, os muros de Jerusalém foram reconstruídos num tempo recorde de 52 dias, como relatado na Neemias 615. Este sucesso espetacular demonstrou não só a determinação do povo, mas também a mão poderosa de Deus por trás deste projeto de restauração. O despertar espiritual. A restauração física dos muros de Jerusalém foi acompanhada por uma verdadeira restauração espiritual. Esdras, o escriba, conduziu uma leitura pública da lei que foi saudada com grande reverência por parte do povo. Esta leitura foi seguida de arrependimento coletivo e uma renovação da aliança com Deus. Este despertar espiritual foi essencial para solidificar a identidade do povo de Israel, que mesmo após o exílio procurou restaurar sua aliança com Deus. O retorno de Neemias a Jerusalém não se limitou à reconstrução física dos muros, mas também marcou o início de uma profunda transformação espiritual e social dentro da comunidade com uma visão global. Neemias chamou o povo à leitura e ao estudo das Escrituras, reconhecendo que a base espiritual era tão crucial como as paredes físicas. A sua liderança inspiradora guiou o povo a regressar aos fundamentos da sua fé e a renovar o seu compromisso com Deus. Neemias também empreendeu reformas sociais para corrigir injustiças e desigualdades. Ele enfrentou uma situação em que os mais vulneráveis foram explorados através de empréstimos abusivos. Alguns indivíduos exigiram taxas de juro exorbitantes, mergulhando outros em dívidas insuportáveis. A resposta de Neemias foi imediata. Ele repreendeu publicamente os responsáveis pelos seus abusos e exigiu que eles devolveram o que haviam tirado injustamente. Sua firmeza deixou claro que a exploração não seria tolerada sob seu reinado. Além de resolver esses abusos específicos, Neemias implementou reformas sociais para resolver problemas estruturais e restaurar a justiça e a equidade, o silêncio profético e a preparação messiânica. O testamento termina com as mensagens dos profetas pós-exílio, como Zacarias e Malaquias, que exortam o povo a manter a sua lealdade a Deus. No entanto, após o encerramento do cânon de O Antigo Testamento, sem seguir um período de 400 anos de silêncio profético, nenhum livro novo foi escrito durante este período e a voz dos profetas. Este silêncio não significou, no entanto, inatividade divina. Foi um tempo de preparação para o cumprimento das promessas messiânicas anunciadas pelos profetas. A expectativa do Messias cresceu entre o povo de Israel. O Novo Testamento começa justamente com o nascimento de Jesus Cristo em Belém, quebrando o silêncio e inaugurando a era da redenção e da salvação prometida por Deus. O Cristo, o tão esperado Messias, traz a plenitude de suas promessas divinas, cumprindo o plano de redenção para toda a humanidade. Um novo capítulo começa com a chegada de Jesus, o Messias prometido. E agora uma pergunta para você: deseja continuar esta aventura conosco? Se quer ouvir o resto e descobrir como as promessas foram cumpridas em Jesus, deixe seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por assistir. Até breve e que a paz de Deus os acompanhe.